Olá, seja bem-vindo ao curso de Despacho Aduaneiro da DLA. Meu nome é Djalma Novaes, eu sou o coordenador desse projeto e vou acompanhar vocês durante todo o nosso treinamento. Sabe aqueles momentos desesperadores em que nós somos multados, em que a nossa mercadoria fica apreendida pela alfândega, em que os documentos não estão corretamente preenchidos? Sabe aqueles momentos em que a gente não sabe muito bem como planejar a operação e a gente não tem certeza do que vai acontecer quando a sua mercadoria chegar ao país ou quando ela tiver que sair? Esses são os problemas do despacho aduaneiro. Eu contrato um despachante? Eu não contrato um despachante? Eu sei coordenar o trabalho do meu despachante? Eu sei os impostos, os tributos que eu tenho que colocar numa operação, que eu tenho que pagar numa operação? E as taxas incidentes, eu tenho como economizá-las? De que maneira eu classifico uma mercadoria? De que maneira eu faço o meu planejamento e exijo do meu exportador, se eu for um comprador, ou do meu importador, se eu for um vendedor, que a operação seja desenhada e as informações necessárias para um pleno processo? É isso que a gente quer discutir com vocês, porque nós sabemos que problemas relacionados a despacho aduaneiro geram atrasos geram despesas de armazenagem, despesas de demurrage, despesas adicionais ao nosso processo, fora toda a sua operação que você pensou inicialmente, com prazos e projetou, e ela não está acontecendo. Geram multas tributárias pesadíssimas com a Receita Federal, caso nós tenhamos problemas com a carga. Ou seja, problemas de erros de planejamento, de erros de estratégia no despacho aduaneiro, geram prejuízos imediatos. E é por isso que a gente montou esse curso. O curso de despacho aduaneiro, ele vem com o intuito de organizar a nossa linha de pensamento, de nos dar ferramenta e nos atualizar em relação aos processos da Receita Federal, que é a grande gestora, que é o órgão gestor responsável pelo despacho aduaneiro. Vamos conhecer os regimes aduaneiros, de que maneira eu posso entrar com uma mercadoria no país, de que maneira eu posso sair de uma mercadoria no país. Eu preciso pagar os impostos naquele momento, eu posso pagar os impostos mais tarde. O que vem a ser um recinto alfandegado? De que maneira eu consigo colocar a minha mercadoria em entreposto aduaneiro? E uma admissão temporária pode ser feita? E uma exportação temporária? Eu posso exportar para um representante meu lá fora, para que ele possa vender aos poucos e depois me devolver? Quais os procedimentos necessários para tudo isso? E o tal do Siscomex? Como que o Siscomex está funcionando hoje? O Siscomex importação, o Siscomex exportação, o Siscomex carga, mantra, o radar? A gente tem uma série de informações que têm que ser bem conhecidas e bem absorvidas para que a gente possa, dessa maneira, fazer um bom processo de despacho aduaneiro. Por isso esse curso é fundamental. O despacho aduaneiro é um procedimento obrigatório nas operações de comércio exterior no Brasil. Toda mercadoria que vem do exterior ou toda mercadoria destinada ao exterior obrigatoriamente passa por um despacho aduaneiro. O perfeito conhecimento dos procedimentos do despacho aduaneiro pode levar a empresa a economizar tempo e dinheiro nas suas operações, quer efetuando diretamente seus desembaraços ou então contratando um despachante aduaneiro. Mas contratar um despachante aduaneiro significa saber o que cobrar de um despachante aduaneiro, saber o que exigir do despachante aduaneiro, para que você possa colaborar com o processo, entender o processo e fazer com que o seu despachante tenha todas as facilidades possíveis para o processo se encaminhar a contento. Afinal, o que é um despacho aduaneiro? Despacho aduaneiro é o procedimento fiscal mediante o qual se processa o desembaraço de mercadoria procedente do exterior ou a ele destinado, quer seja a título definitivo ou não. Ou seja, o despacho aduaneiro é um procedimento que a gente atua junto à fiscalização, junto à alfândega, para que seja processada a liberação da mercadoria. Não pode haver erros no despacho aduaneiro. Erros no processo de despacho significa desde multas até apreensão de mercadorias para perdimento, aonde você perde a sua mercadoria. Logo, é muito importante estarmos antenados com o despacho. E é isso que nós vamos ver nesse curso. Nesse curso, a gente vai trabalhar com toda e conhecer um pouco as forças que atuam numa operação de comércio exterior. Para o seu pleno planejamento, precisamos identificar com clareza quais são essas forças e de que modo nós temos que exigir de cada uma delas que cumpra a sua parte. E nós temos que planejar em cada um desses momentos como que a parte vai e o que eu vou esperar e o que eu vou desenhar para aquele momento acontecer.
Nós temos que conhecer a estrutura da gestão do comércio exterior no Brasil. Quais são os órgãos gestores, quais são os órgãos anuentes, o que se esperar de cada um, o que cada um exige, como eu vou buscar essa informação e quais são as informações principais. Qual é a autoridade aduaneira, território aduaneiro, a definição de território aduaneiro, zona primária e zona secundária, quais as possibilidades e o que podem ser feito, por que essa divisão de zona primária e zona secundária. Recinto alfandegado, o que é um recinto alfandegado, o que são recintos alfandegados, quais as possibilidades de ação dentro do recinto alfandegado. Por exemplo, em um porto seco, que é um recinto alfandegado de zona secundária, o que nós podemos fazer, de que maneira a nossa carga pode ser otimizada e o nosso processo pode ser melhorado através do porto seco. E quais são os regimes aduaneiros especiais? O que são regimes aduaneiros? Quando que eu vou usar um regime aduaneiro especial? Em que condições eu posso usar um regime aduaneiro especial? Qual o quadro resumo que a gente vai apresentar para vocês de dos regimes aduaneiros por seus momentos, para as suas características, para as suas peculiaridades? Quais as taxas e tributos que incidem sobre uma operação de despacho aduaneiro? Que momento eu posso atuar no despacho aduaneiro, melhorando ou otimizando essas operações? Como é que funciona um processo de despacho aduaneiro? Nós vamos ver desde os procedimentos básicos, aos documentos que entregam o processo, até o fluxo desse processo na alfândega. De tal modo que a gente acompanhe toda a linha de ação da mercadoria e do processo durante o processo de despacho aduaneiro. Despacho aduaneiro é um procedimento fiscal. Logo, nós vamos discutir quais as exigências fiscais para o desembaraço. Qual a linha de ação da Receita Federal do Brasil, da alfândega, em relação a um processo de despacho aduaneiro. E vamos conhecer também quais são e como é a caracterização da atuação do despachante aduaneiro. Como ele funciona, como ele age, o que esperar de um despachante aduaneiro, como ser um despachante aduaneiro ou como contratar um despachante aduaneiro. Essa é a visão geral do nosso curso de despacho aduaneiro. Eu espero que vocês aproveitem bastante e que façam um bom curso. Até lá, estou aguardando vocês.